Salve, salve quebrada. Faz um tempinho que eu não apareço aqui, tava com umas coisas pendentes na semana pra resolver e acabei me ausentando, mas eu assisti Mulher Rei e é um baita filme. E hoje eu vou falar com vocês o que eu achei do filme. Vai ter spoilers, obviamente, já tem uns dias aí que o filme tá em cartaz, mas é pra convencer você aí a assistir esse filme que tá maravilhoso. Só de ter Viola Davis, o filme tem que ser bom. Bora pra vinheta. Salve, salve quebrada, pode chegar. Você está no seu canal de conteúdo nerd e todos os dias, às vezes a gente falha, mas a gente tenta todos os dias estar aqui para falar sobre filmes, séries e animes. E antes desse vídeo começar, por favor, clica aqui no like, se inscreve no meu canal, manda para os amigos, para a família, ativa o sininho, as famosas notificações para que você não perca nada do que eu estou postando aqui. Assim que for postado um vídeo, vai chegar uma notificação no seu celular falando: ó, Pedro acabou de subir um vídeo lá no Quebrada Geek, corre lá para assistir. Bom, galera, Mulher Rei. Eu acho que assim, quando a gente fala de filme épico, né, esses filmes que trazem batalhas épicas, coisas que são paradas na realidade, muitas pessoas pegam para criticar a verossimilhança dos fatos. Aqui, de fato, tem algumas coisas que mudam a questão da realidade. Alguns personagens desse filme, elas não existem. O nome das personagens, mas não anula o fato de que aquelas personagens historicamente existem, tá? Então vamos falar o contexto do filme para vocês entenderem o que vocês vão assistir. O filme se passa ali mais ou menos no início do século XIX, nos anos 1801 para frente, né? E ele vai pegar ali o reino de Daomé, ou de Daomei, para quem for assistir o filme ali em inglês, que é um reino próximo da África Ocidental, né, com contato ali com o Atlântico, que tem sido invadido por Oié, né, que é um outro reino ali da África Ocidental. Só que este reino ele tem contato com os colonizadores franceses. Então, muita gente sabe, né, vocês estudam na escola, que a África era tribal. Então você tinha assim várias tribos que eram rivais, inimigas entre si. E quando você tinha a invasão de uma tribo em relação a outra, algumas das pessoas eram pegadas para serem escravizadas. E aí o que acontece? Oié, ou Oió, era um reino muito forte, né? Então ele era mais forte que o próprio reino de Daomé. E ele tentava sempre subjugar, ele começava a fazer chantagens. E o antigo rei de Daomé, ele tinha então um acordo para que tentasse manter a paz dentro do reino de Daomé, que era o seguinte: você não invade a nossa região, né, o Oió, e nós vamos ceder alguns homens para vocês escravizarem ou trocarem com os franceses colonizadores e afins, para eles fazerem a mercadoria, porque eles eram muito fortes. E aí nós temos uma sucessão de trono, beleza? E o novo rei do Daomé, ele não aceita o comércio de escravos. E aí você tem uma espécie ali de problema social, que é o seguinte: se você tem o grande contingente de homens que estão sendo colocados em regime de escravidão, você faltava soldados para proteção. Então o que o reino de Daomé vai fazer? Ele vai criar uma espécie de grupo de elite de soldadas, que são as Agogi. E as Agogi serão lideradas por uma general chamada Nanisca, que é ninguém mais, ninguém menos que Viola Davis. E aí, entre essas personagens, né, das Agogis, nós teremos a Lashana Lynch, né, que foi até colocada ali para fazer 007. Ela aparece no filme, mas ela não se torna 007, até onde a gente sabe exatamente, né? Muita gente esperava que ela fosse assumir o filme, mas deram uma despistada. E ela, no filme, ela vai viver a personagem chamada Isogi, tá? Nós também teremos uma outra personagem que são rostos conhecidos, porque a Lashana Lynch, ela fez a Capitã Marvel no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tá? Então acho que ele é um rosto que talvez para vocês sejam familiar. A Viola Davis, né, que viveu a Amanda Waller na DC pelo Esquadrão Suicida, fez vários outros filmes, vencedora do Oscar, uma atriz que dispensa comentários, né? Ela é incrível, uma das maiores que se tem no ramo de cinema hoje no mundo e provavelmente na história. E aí a outra personagem que nós teremos também é a Sheila Atin, né? Ela vai fazer uma outra personagem dentro desse filme. Eu vou até pegar o nome para vocês, que eu acho importante nomear essas personagens, para que não fique nem ninguém falando assim: ah, mas como assim esses personagens não tem nome? Ela vai fazer a Menza. E essa personagem, ela viveu uma Dora Milaje no filme do Pantera Negra. Então, assim, as Agogis desse filme, elas são uma inspiração fictícia para as Dora Milaje no Pantera Negra, tá? Então tem um pano de fundo histórico dentro do Pantera Negra, e aqui é a base. Então essas personagens, elas vão fazer parte desse grupo de elite de mulheres guerreiras, as Agogis, que vão proteger o rei de Daomé, que agora, no caso, nós temos o rei de Daomé, que é o rei Gezo, vivido pelo John Boyega, tá? Que fez também Star Wars. Eu gosto muito de um outro filme que ele fez, que é Círculo de Fogo. Eu acho o primeiro Círculo de Fogo muito bom.
né, com o Idris Elba, mas esse filme aqui, que ele é o filho do Idris Elba, eu acho que é bacana também, né? Tem algumas coisas ali que perdem em relação ao primeiro filme, que é a direção, principalmente, porque o primeiro filme é do Guilherme Del Toro, e aí o segundo filme perde muito. E aqui eu acho que tem um ponto importante para ser colocado, que é um filme sobre mulheres, escrito por mulheres e dirigido por mulheres. Eu vou dar os nomes porque também é muito importante. Então esse filme tem como diretora a Gina Prince Bythewood, tá? O roteiro foi escrito por Maria Bello e Dani Stevens, tá? E aí o elenco que eu acabei de falar para vocês, a maioria são mulheres. E se engana quem pensa que essas pessoas que eu falei para vocês por parte do elenco são as personagens principais. Tem uma atriz aqui que ela vai entrar como coadjuvante no filme, e ela é assim, incrível, ela rouba a cena em todos os momentos do filme que ela aparece, que é a Tsu Embedu, né? Ela vai viver a personagem chamada Naui. E aí o que está acontecendo então nesse filme? Essas guerreiras precisam proteger o reino de Daomé, do reino de Oyo, e também das invasões dos colonizadores franceses. E, gente, a atuação da Viola Davis é, assim, incrível. Ela se doa pro personagem de uma forma, assim, inacreditável. Ela gosta do que ela tá fazendo. Não é que as pessoas não gostam de atuar em Hollywood, mas tem atores e atrizes que, às vezes, eles não querem exatamente viver aquele personagem, mas eles são trabalhadores, né? Então, eles precisam daquele dinheiro. E aqui você vê que ela tá se doando o máximo para esse filme. E ela é uma personagem, assim, que tem muitos traumas, né? Durante o filme você vai percebendo que ela carrega traumas, ela vive tendo pesadelos. Então ela é uma general que praticamente não sorri, ela é uma general que não esboça dor, ela é uma general que não esboça piedade dos seus inimigos e das suas inimigas, mas ela é uma mulher vulnerável. Então, assim, o filme trabalha com essa dualidade. Você tem uma personagem que é uma general fria, na medida em que você tem uma personagem que é uma mulher, não vou usar a expressão quente pra ficar algo besta, né? Mas assim, que tem muitos sentimentos, né? Que tem sofrimentos, tem mágoas que ela carrega. E aí o que acontece? No decorrer do filme, elas vão abrir um processo de seleção para fazer uma nova equipe de Agogis. E aí vai aparecer a Naui, que é a personagem que eu falei pra vocês que rouba a cena. E o que vai acontecendo ali? Você vai percebendo, né, que no decorrer do filme, a Nau é muito boa, só que ela toma atitudes que, para as Agogis, né, as militares ali, são atitudes burras ou atitudes inconsequentes, imaturas. E quem vai fazer uma espécie de treinamento, eu não gosto de usar particular, mas vai ter um carinho um pouco mais, né, com ela, é a personagem da Lashana Lynch, né, que é a Isogi. E o que é legal nessa personagem, né, Isogi, é que ela tem as unhas muito grandes, então a gente vê nas lutas que quando ela mata os inimigos, ela fura os olhos, né? O bagulho é assim, é bem pesado. Pedro, o filme é para maiores de 18. Eu acho que o filme é 16 anos aqui no Brasil. Tem bastante violência. Algumas cenas são gráficas, alguns cortes no pescoço, cortes na barriga. Então tem sangue que você consegue ver, mas não é algo assim absurdamente explícito, né? Não chega a ser gore. O foco do filme não é os combates. E todas as lutas são muito boas. Todas as lutas são bem coreografadas. Tem uma luta em especial ali que você fala, caraca, isso aqui é o 300, né? Que são os espartanos lá que o Zack Snyder dirigiu. E você vê ali vários planos, sequências acontecendo da luta das Agogis, a forma como elas se agrupavam para poder combater é muito, 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 muito legal. E aí tá beleza, tá rolando lá o treinamento, a Naui tá se destacando, a Isogi começa a dar um treinamento um pouco mais particular para ela, elas começam a conversar. Até que vai ter uma conversa da Nanisca com a outra personagem lá, que ela vê que vai revelar o seguinte, ó, há muito tempo atrás eu fui estuprada por um dos caras do reino do Oyo, e eu tive uma filha, e essa personagem ajudou a Nanisca a esconder essa criança, porque senão ela não poderia mais ser militar. As mulheres do Daomé, elas não têm homens, né? Elas são mulheres que abdicaram dessa vida, porque elas falam que isso gera fraqueza, né, um amor. Então elas estão focadas 100% na questão do exército, elas estão focadas na questão da casa. Isso é uma parada meio Amazonas, né? Pra quem fez uma associação, tem até uma fala de um dos personagens europeus que eles falam assim, são as Amazonas aqui na África. E aí, quando tem essa fala, gente, você bate e fala, já sei, a Naui é a filha da Nanisca. E é exatamente isso. Só que assim, isso não é jogado, não é assim, muito mal feito. É bem deduzível que você fala, beleza, elas são mãe e filha. Mas não é só jogado na tela para você, isso é construído, tem muito sentimento envolvido aqui. A atuação da Viola Davis engrandece a cena, porque como eu falei, ela é uma personagem fria, quando todas as vezes que ela aparece como guerreira, ela tem um semblante fixo, o olho dela quase não pisca, ela tá sempre séria.
Tipo, aí você fala, mano, ela vai bater em alguém a qualquer momento e ela fica forte assim, ó, troncuda. E quando ela não tá como uma guerreira, aí ela dá uma espécie de calmar, como se fosse um super-homem, sabe? Quando você tem o Clark Kent e você tem o próprio Superman. Então você vê ali essas duas faces. E aí a cena que as duas conversam é uma cena que choca a Naui, né? Porque ela aparentemente não tinha família, né? Ela era uma órfã, segundo o que ela mesma relata. E aí ela fala que quando era pequena, a bebê que ela tinha tido, ela colocou um dente de tubarão dentro do braço. E aí essa cena, ela se encontrando ali, tirando, uma cena muito emocionante. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma invasão e a Naui vai ser capturada. E aí a Izog morre, né, nesse combate. E as Agogis, nem todas decidem ir nessa empreitada junto com a Nanisca para poder resgatar a filha dela, até porque ela não tinha contado, né? E acabou desobedecendo uma ordem do próprio rei. Isso já está culminando ali pro final do filme. É uma luta bem legal, tá? Uma luta bem legal. E aí a cena em que as duas se encontram é uma cena muito emocionante, mas muito emocionante mesmo. O filme tem uma cena pós-créditos bem legal, uma homenagem ali para uma das personagens, né, a Isolde, que morreu. E eu acho que assim, a trilha sonora do filme é muito boa, orquestrada, com tambores. A ambientação do filme ajuda muito porque ele foi gravado na África, né? Então a própria Viola Davis fala que foi importante pro filme não fazer aquele filme em fundo verde, dentro de um estúdio fechado. Eles foram gravados lá na África, então você tem uma dimensão muito grande dos cenários. E aí dá uma sensação realmente de que você tá naquele lugar. As lutas são bem coreografadas, as falas são muito boas. Eu acho que essa questão da filha da Nanisca é um pouco previsível, né? Então deixa um pouquinho ali a desejar no roteiro, porque eu acho que fica um pouco preguiçoso. Você fala, nossa, a menina prodígio, obviamente, só poderia ser filha da Nanisca, né? Então, mas isso não apaga. Tem uma participação de um personagem que ele é colocado como brasileiro, que é um menino chamado Malik, que vai ajudar ali numa cena em que ele vê as Agogis sendo vendidas como escravas qualquer, e ele não queria isso, então ele tá numa crise de identidade, porque ele vive entre os brancos europeus e ele encontra o povo dele, porque ele fala que ele era do Daomé, a mãe dele era do Daomé e o pai dele era um brasileiro. E aí essa cena é legal, acho que é uma cena ali emancipatória de um personagem que entende a negritude dele, que entende que ele é parte daquele povo e que ele decide tomar uma decisão chave que ajuda a libertação das Agogis. E eu acho que assim, galera, é um baita filme. Pra quem gosta de filmes históricos, pra quem gosta de filmes de guerra, pra quem gosta de filmes com boas atuações, pode assistir. Pra mim, como eu falei pra vocês, o destaque fica com a Naui. A personagem dela é muito legal, uma personagem que você vê ela evoluindo nos treinamentos, tem cenas muito legais dela de desobediência militar, mas que ela fala assim, eu não vou deixar meus companheiros morrerem. E a cultura africana ela é muito rica, porque as pessoas têm a ideia de que na África é só pobreza, só desgraça, não tem nada de legal. É só você ver o trailer do Pantera Negra que saiu, o quão belo é aquele trailer, o quanta de cultura aparece naquele trailer. E nesse filme você vê as roupas das Agogis, são roupas lindas, lindas. Os braceletes de ouro, as armas que elas usam. Então assim, vale muito a pena, faz referências à religião, que eu acho muito interessante. Geralmente os filmes que a gente vê que faz referências a culturas africanas fogem um pouco da questão das religiões. Não sei se é por conta de medo de reação do público, que majoritariamente é cristão, que vai assistir, ou se é mesmo parte daquela intolerância religiosa mascarada de racismo. Então assim, vale muito a pena assistir esse filme. Logo logo nós teremos o Pantera Negra 2, que também promete muito. Então, para as pessoas que gostam de filmes épicos, para as pessoas que gostam de ver representações históricas, esse filme não é uma biografia das Agogis do Reino de Daomé, mas é um filme com bastante influência do que foi acontecendo na vida real. Beleza? Então fica aí essa dica para vocês, vai pro cinema assistir. Se você assistiu já esse filme, deixa um comentário para mim aqui. Não se esquece de deixar a curtida e de se inscrever no meu canal. Valeu!